Olá, pessoal! Hoje eu tenho muitas informações para passar aqui neste vídeo, beleza? Olha só, primeiro, para quem pegou o último vídeo que já faz mais de ano que eu postei ele, eu estava falando sobre sonhos e os sonhos que acontecia na vida real, informação, direção e da parte de Deus, alertamento para mim, certo? Então agora eu vou fazer um resumo de tudo que aconteceu, beleza? Primeiro, gente, olha só que coisa extraordinária. Eu sonhei que o pai do meu filho vinha de São Paulo para cá, onde eu estou morando. E no sonho ele estava tipo em um aeroporto, sentado lá numa banca, todo desconfiado, e eu e meu filho chegava perto dele e ele entregava três folhas escritas lá. Quando eu pegava as folhas e ficava passando uma por uma, eu vi que tinha exatamente o meu endereço. E isso ficou esquisito. Isso eu nem sabia que ele estava vindo para cá, tá? Isso foi primeiro Deus me alertou no sonho, tá? E não deu outra. Quando foi mais ou menos depois desse sonho, 3 dias depois, eu senti a presença espiritual dele chegando na minha casa. Eu senti, ele estava fazendo viagem astral, certo? Saía de lá de São Paulo e chegava aqui na minha casa e eu senti tudo. Isso é extraordinário. Eu fico maravilhada com o discernimento, com dons, com o modo de sentir e ver o espiritual. É magnífico, gente. Olha, o que eu vou relatar aqui é extraordinariamente para mim maravilhoso, porque eu amo o espiritual e também os alertamentos que Deus dá para a gente através do sonho. E não deu outra, depois que eu sonhei, depois que eu senti a presença espiritual dele. E passou menos de uma semana, ele chegou. Exatamente no comecinho de 2025. Então, quando ele chegou no começo de 2025, eu falei, eu vou pôr ele para correr agora, porque eu já sei, né, para quem eu já sei que ele é dirigido e guiado pelo maligno, e o objetivo dele é fazer mal para mim e para o meu filho, né? Aí eu falei, não, deixa ele ver o que ele quer falar. Gente, olha, foi uma experiência extraordinária. Ele carrega uma carga espiritual terrível. E eu sinto essa carga espiritual que ele carrega. É muita coisa ruim. Então, ele ficou hospedado na cidade, no hotel, né? E depois ele queria se aproximar mais da gente e falou: Olha, vou pagar para você 2.000 por mês e eu fico hospedado aí na tua casa em vez de pagar um hotel. Aí eu falei: Tá, tudo bem, parece um bom negócio. A minha casa é gigante, é grande, tem espaço na natureza. E eu não faço questão, não. Tem parte da casa que eu quase nem uso. Então eu falei: Tá bom, pode ficar. Então, gente, eu vou falar para vocês os movimentos espirituais que aconteceram. Era constantemente, todos os dias, espíritos imundos faziam acesso nele. E ele não percebe. Ele não percebe. Depois que o espírito saía, ele falava: tô com frio, calafrio, tá, a temperatura baixou, né, de repente. Aí eu já sabia que aquele ali ele tinha acabado de receber um espírito. O espírito ficou ali, observou a minha casa, me observou e vazou, deixando ele com sentimento de frio e vazio. E isso acontecia constantemente. E eu só estudando ele, né? Aí, como eu falei para vocês, gente, do outro vídeo, aqui perto da minha casa, onde eu moro, tem umas pessoas estranhas. E elas são portais. Preste atenção no que eu tô falando. Portais de demônios, literalmente. Existem pessoas que são portais. Através dessas pessoas flui legiões. E essas pessoas estavam instalando esses espíritos imundos nas casas dos meus vizinhos, todos eles.
enchendo a casa dos vizinhos de espíritos imundos, para esses espíritos imundos coagirem a mente, o coração, o sentimento das pessoas. E as pessoas começaram a ficarem odiosos contra a minha pessoa, literalmente, odiosos. Lembra da última vez no último vídeo, que o vizinho tinha pegado uma arma e atirado em minha direção? No último vídeo tá escrito isso, né? Só que ele tá lá bem quietinho agora. Aliás, esse vizinho que atirou em minha direção, ele tem demônios acompanhando ele. Eu ouvi os gritos dos demônios gritando de horrores, porque não consegue assim, tocar na minha energia, na minha luz. Então eles ficam gritando, desesperado. Então, toda a vizinhança, como eu falei também no outro vídeo, a vizinhança todinha estava com sacolas daquelas quadradas de compras, daquelas que você pega no mercado, sabe? Que você compra sacolas quadradas, não aquelas que chia, sacolinhas de mochila de saco, não. É aquelas outras quadradas maiores que o mercado vende para você. Os vizinhos encheram daquelas sacolas de armas para me ferir. E quando esse vizinho atirou em minha direção, eu fiz um BO na hora. A polícia veio, vasculhou, fez uma varredura direto. Eles esconderam a arma, ou os policiais que eu chamei não era policial, era milicial. Só sei que não prendeu o cara, não achou a arma, não achou nada. No entanto, no mesmo dia, quando escureceu, eles se livraram dessa sacola, porque eu vi eles saindo com as sacolas de armas e se escondendo, tirando da casa deles, né? Porque eu denunciei todos. Então, o pai do meu filho ficou hospedado aqui na minha casa e a frequência, gente, isso é muito sério. Se a sua casa tem briga, discórdia, desentendimento, palavrões, desequilíbrio, a sua casa está numa frequência ruim. E a minha casa sempre teve naquela frequência alta. Paz, tranquilidade, mansidão, perdão, compaixão, misericórdia, ajudar o próximo, né? Sempre teve nessa frequência alta. De repente, depois que o pai do meu filho ficou instalado na minha casa, a frequência da casa baixou, porque a carga espiritual dele começou a afetar a frequência da minha casa. E Deus começou a me avisar. O Criador, isso mesmo, Deus, o Todo-Poderoso, através de mim, porque eu sou um portal do céu na terra. Começou a me avisar. Gente, para quem está ouvindo esse vídeo, e você não sabe como que Deus se comunica, Deus não se comunica com voz, como ele fez no passado, como falou Moisés, né, Abraão, Samuel, Josué, todos que Deus falou com ele, falou em voz audível. Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu sou o Cristo, né, a quem tu persegue. Só que agora, gente, Deus se comunica com a gente na base da frequência. E eu ouço. Gente, isso é tão maravilhoso, isso é tão extraordinário. Eu ouço Deus se comunicando através da frequência. É como se a pessoa estivesse passando por um portal super energizado. Tem umas vibrações, uns unidos, de alta tensão, o despertar do Deus, de Cristo, da centelha divina interior na pessoa. Eu senti também uma vibração no coração extraordinária. E as frequências de ondas sonoras passando pelo meu corpo. E eu não sabia que tudo isso que Deus estava falando comigo era Ele se comunicando. E o pai do meu filho, ele é maligno, ele anda com o maligno e ele gosta de dominar as pessoas. Só que ele quer dominar forçadamente. Então ele ficava lançando palavras de pragas, palavras demoníacas contra a minha pessoa, bem na minha frente. E eu sentia que aquela energia que ele lançava batia em mim e recostava, voltava para ele. Era exatamente a minha frequência repelindo a frequência dele. Pelo sangue de Cristo, gente, isso é extraordinário. Eu queria tanto que vocês entendessem o que eu estou falando aqui. Deus é maravilhoso. E ele continuou. E ele fazia a mesma coisa com meu filho.
jogar palavras de baixa frequência para dominar a alma da pessoa, para manipular, sei lá o que ele estava pretendendo, né, gente? Só sei que isso me deu muitos ensinos, me ensinou bastante, gente. Eu posso falar para vocês. Eu coloquei uma pessoa do maligno dentro da minha casa e tive experiências espirituais extraordinárias, porque enquanto ele estava dentro da minha casa, os céus estavam se comunicando comigo 24 horas. É sério, eu estava em grande risco de vida, eu e meu filho. E os céus continuam alertando, alertando, alertando. Gente, ele só não fez mal porque Deus o segurava. E então, as pessoas que são portais de demônios começou, quando percebeu que ele era uma pessoa acessível, começou a lançar espíritos imundos contra ele. E ele recebia de enxurrada, viu, gente? É sério. Eu vi vários deles, eles são em sombras escuras, como se fosse uma nuvem preta, deformada. Por falar nisso, gente, eu consigo ver espírito de pessoas que ainda estão vivas. E eu vi o do pai do meu filho. Eu vi o espírito dele estar deformado. O espírito dele está perdendo a forma. Não tem mais a forma dele. Não tem o formato de um homem. Não tem, está perdendo a forma. Ele foi marcado. Quando o espírito de uma pessoa perde a forma, vai auto se deformando, é porque essa pessoa trabalha malignamente contra o próximo, entregou a sua alma para o maligno e ele foi marcado para ser destruído. Por isso que o espírito dele começou a deformar. O espírito dele estava sem forma. Eu vi o espírito da minha mãe também. Antes dela falecer, ela fez uma cirurgia e quando ela estava na UTI, tinha acabado de sair da cirurgia e foi para UTI, acho que é um negócio assim, né? O espírito dela se deslocou e eu senti se deslocando, eu senti chegando na minha casa, eu senti chegando na porta da minha casa e eu fui receber. E era uma presença tão forte que eu achava que era a minha própria mãe. E quando eu cheguei na porta para receber, eu vi, era o espírito dela. Tinha a forminha dela, tinha a forma, tudo direitinho. No entanto, gente, a cor, eu não gostei da cor. A cor do espírito dela tava cinza, tava cinza. E eu fiquei olhando assim e me bateu uma tristeza muito grande, porque minha mãe não é maligna, eu não conheço nada de mal dela, nada, 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 nada. E o espírito dela estava cinza, cor cinza. E eu fiquei triste, orei por ela. Só sei que ela acabou falecendo, gente. Ela faleceu faz um ano já. Assim que o pai do meu filho chegou aqui, ela faleceu. Então, eu vi o espírito dele todo deformado. Eu vi o espírito de outras pessoas. Estavam perfeitos e lindos. Muito perfeitos, lindos. Pronto. Aí, gente, ele começou a armar muito mal contra mim e meu filho. Ele começou a se envolver com pessoa ruim. A minha vizinhança é totalmente maligna, começou a trabalhar a mente dele, lançando coisas malignas, e ele começou a ficar mais perturbado do que o que já era. E quando ele começou a ficar mais perturbado do que já era, aí não teve outro jeito, eu tive que mandar ele vazar. Então ele peguei as coisas dele, que ele colocou no carro e se mandou. Mas antes disso, gente, os céus designou guardiões para proteger a mim, meu filho e minha casa. Gente, não ache que você está sozinha no mundo. Não ache que você não tem proteção. Você tem. Você tem, todo ser humano na face da terra tem proteção. Tem proteção, gente. As pessoas malignas que servem o maligno e que faz mal para o próximo, um dia teve a proteção, mas quando se envolve com o maligno, essa proteção é afastada, ela se afasta, porque a proteção é anjos de luz e anjo de luz não caminha com as trevas. Então essas proteções se afastam e quem fica com essas pessoas malignas são os obsessores, os demônios, as coisas ruins, né? Gente, mas que coisa extraordinária. Eu vi os anjos guardiões se aproximando da minha casa para proteger, porque eu sabia, ali iria acontecer uma batalha espiritual. Gente, e aconteceu.
Eu mandei ele embora, ele foi embora no dia. No outro dia, a batalha espiritual aconteceu. E era vento forte para tudo e quanto é lado. O espiritual em batalha espiritual contra a minha pessoa. Gente, foi extraordinário. Extraordinário mesmo, por quê? Porque Deus é maravilhoso e me deu a vitória sobre meus inimigos. Os meus inimigos foram envergonhados. Eu estou aqui fazendo esse vídeo e dando testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Mas o que eu vou revelar agora para vocês é mais assustador. Em outro sentido bom, assustador e extraordinário no sentido bom. Todos nós, gente, tem um Cristo interior, a centelha divina, a mônada. Pesquise sobre isso. A mônada. E a mônada, o meu Cristo interior, o meu eu superior, a presença de Deus despertou em mim. Por isso, esses dons, por isso eu vejo o espiritual, por isso eu sinto e não tenho medo. Muito pelo contrário, o espiritual me encanta. Me encanta, é fabuloso, gente, é fabuloso. Olha, eu tenho tanta história para falar de experiências que Deus avisa em sonhos e que acontece rapidinho no outro dia. Muitas experiências de livramentos e tudo mais. E as pessoas que se levantaram contra a mim, onde eu estou morando, a maioria delas faleceram. A maioria delas morreram de maneira estúpidas, estranhas e esquisitas. Uns pegaram briga contra outros e se mataram, outros sofreram um acidente e se mataram, outros se enlouqueceram e morreram. Gente, Deus me protege de maneira sobrenatural. E o que aconteceu com as pessoas que fazem mal contra mim não foi nada mais, nada menos do que eles colhendo o que semearam. Porque tudo que aconteceu com eles não foi Deus fazendo isso com eles, foram eles colhendo suas próprias colheitas. Meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Se você tem inimigos e eles lançam mal contra você, entre na presença do Criador, porque Ele te livra. Esteja 100% na presença dEle, na mão dEle, porque Ele te protege. Não coloque nada na sua vida, não coloque nada mais importante do que Deus, não coloque nada mais importante do que Jesus Cristo. Não queira ser cheio de mais nada além do Espírito Santo de Deus, e você vai ver o puro Deus agir na sua vida. Você não pode dizer que ama a Deus, adora a Deus e tem imagens de escultura dentro de casa. Deus, leia a palavra, Deus não gosta disso. Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você quer que Deus coloque a glória dele sobre você, você tem que ser igual a ele. Não pode haver idolatria, não pode haver, não seja tolo, não se engane, não caia em armadilha. Muita gente fala, eu adoro a Deus, Jesus Cristo, são pessoas maravilhosas, mas não tem ideia do erro que está fazendo, carregando imagens de, sabe, as imagens que os povos têm hoje em dia, como santos, devoção, essas coisas todas. Pronto, não coloque isso se você quiser Deus agir na sua vida. Não coloque nenhuma imagem, nenhuma crença limitante. Tire tudo que te afasta de Deus, tá bom? Deus é maravilhoso, é extraordinário e eu sou prova viva do agir de Deus na minha vida. Se você não assistiu os últimos vídeos que eu postei falando sobre sonhos e realização e o que Deus fez e que está fazendo na minha vida, pode pesquisar aí e você vai encontrar esses vídeos, beleza? São experiências extraordinárias da parte de Deus real, que qualquer pessoa que saiba e que esteja passando por um despertar espiritual vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Existe a presença de Deus está dentro de nós. A presença de Deus não está numa igreja, não está numa religião, não está no céu nem embaixo da terra. A presença de Deus está dentro de você e ela se chama mônada. Ela é a centelha divina e ela só obedece, só ouve ao Criador. Você não vai despertar sua mônada, a presença de Deus,
com oração, com jejum, com sacrifício, ela só obedece ao Criador. E cada um de nós tem o despertar preparado. Não é a gente que escolhe, é o próprio Deus que desperta, porque é a presença dele agindo em você. E essa presença só vai responder ao seu Criador. Beleza? Gente, e eu estou excelente, maravilhosamente feliz com o despertar espiritual. Gente, carregar a presença de Deus é algo fabuloso. No entanto, o inferno inteiro vai estar na sua cola, mas não consegue te atingir, porque o próprio Deus designa exército de anjo para proteger quem carrega a presença dele e anda em obediência. Obediência não é se auto-sacrificar ou querer ser mais santo que o outro. Obediência é andar de acordo com a palavra de Deus ensina, amar o próximo como a gente, como a si mesmo, orar pelos nossos inimigos e ter o Deus Todo-Poderoso como único e suficiente Senhor e Salvador da vida. O que Deus tem feito na minha vida é surreal. Tenho muita história e vou colocar em outro vídeo. Portanto, seja inscrito, ative o sininho e faça seu comentário sobre suas experiências espirituais. Tenho muito a revelar da parte do Criador, que é extraordinariamente. Gente, anjos existem e anjos caminham com a gente. Eles cuidam daqueles que andam em obediência contra Deus. E os que andam em desobediência, eles acompanham de longe e fica triste porque não pode interferir e nem pode mandar a pessoa parar de ser maligno, né, gente? Olha, eu posso falar para vocês, o mundo espiritual, gente, é real. É mais real do que o que você imagina. Então, olha, eu encerro esse vídeo abençoando todos vocês em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E sim, sim, para o despertar espiritual, sim, para a transição planetária, sim, para o avanço espiritual na presença de Deus, sim, para o propósito, sim, para a missão. E o propósito e a missão de cada um aqui na Terra é evoluir a cada dia. É só isso, evolua a cada dia na presença de Deus. Deus seja louvado. Aleluia e Adonai.